nosso bate-papo recebendo hoje o ilustre escritor e economista Jamil Albuquerque. Jamil, no bloco anterior a gente ficou de abordar o que é a liderança. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Liderança, se nós pegássemos uma palavra similar no Brasil para a nossa língua, com a nossa origem, a palavra seria Senhor. Agora, como chegou até nós com este nome, líder? Ele passou pela Inglaterra, pelo anglo-saxão. Ele vem de Lorde. Lorde quer dizer rei, realeza, senhor e Deus. Eles também se referem a Deus como nós nos referimos a Deus como Senhor, que é o latim. Mas como ela chegou via anglo-saxão, chegou para nós através do Lorde, que gerou a palavra líder, e que chegou no Brasil, chegou na língua portuguesa como líder, que o conceito é o mesmo, que quer dizer aquele que indica o caminho. Então o conceito de liderança é o conceito de indicar o caminho. É aquele que aponta, é aquele que diz vamos por aqui, vamos por ali, vamos por lá, é aquele que alinha os caminhos macros. Essa é a função primordial do líder, apontar caminhos, semear a esperança, mostrar que tem algo além daquilo ali. Até os líderes negativos semeiam esperança. Eles dizem que aquele é o melhor caminho. Embora seja negativo, embora seja mal, embora lá na frente dê em tragédia, mas eles entendem que naquele momento é o melhor caminho. Então, liderar é indicar o caminho. No seu ponto de vista, qual é o maior desafio do líder atual? Uma pergunta que permite, assim, Charlie, ampliar substancialmente essa resposta. O desafio do líder atual talvez seja o mesmo desafio de todos os tempos, que é tomar decisões. O maior desafio do líder é tomar decisões, porque o ser humano, na decisão, ele altera o destino. O que diferencia, se você me perguntar, o que diferencia um líder do não líder? Tem aí uma genética, tem um DNA, tem algo que faça a diferença? Se fosse ir para um código, e código quer dizer ponto de convergência, se fôssemos ir para um ponto de convergência, eu definiria da seguinte maneira. O que diferencia o líder do não líder é que o líder decide. E esse é o maior desafio da liderança, decidir. O que quer dizer a palavra decidir? Vem de degolar. Por isso é que 3% da população anda no mundo, porque eles decidem. Existe um número tão alto de pessoas que são indecisas, mas é tão alto, tão alto, tão alto, que às vezes você pergunta, o que nós vamos comer? Não sei, você que decide. Ou seja, a dificuldade de decidir, às vezes, até nas coisas básicas e nas necessidades primárias. Imagina nas decisões que vão alterar todos os destinos, vão alterar a rota, vão alterar todos os outros. Então, agora, quando você tem cenários adversos, as decisões são um pouco mais desafiadoras. E você até citou, nós temos uma situação hoje no Brasil em que nós vamos decrescer 3%. Então, as pessoas que olham o copo meio vazio dizem, nós estamos em recessão. Quem olha o copo meio cheio diz, nós vamos decrescer 3%, nós vamos voltar nos mesmos níveis da economia de 2012, que foi um ano bom, ou seja, nós vamos gerar dentro do Brasil 7 trilhões e 500 bilhões de dólares de riqueza no país inteiro. Nós ainda somos a 8ª economia do planeta, nós já estamos tendo algumas situações muito interessantes com relação à balança comercial. Há vários gráficos que apontam para a gente ter um superávit na balança comercial em torno de 50 bilhões para o ano que vem. O comércio está reagindo, começando a reagir, porque como o dólar está caro, estamos parando de importar, de comprar, o turismo interno já está se fortalecendo, porque nós estávamos com um percentual muito alto indo para fora. Nova York era quase como ir ao Rio de Janeiro já.
de tantos que nós encontrávamos lá. Esse pessoal não está indo para lá, mas está indo para o Nordeste, está viajando internamente. País, né? Então, a própria economia já começou a ter indicadores de reações. Então, essa é a decisão do líder. Para onde que eu olho? É a famosa frase do Oliveto, né? Eu choro vendo lenço. O que é que eu vou fazer agora? Então, o líder tem que decidir. Então, no momento atual, é decidir qual é o caminho que ele vai caminhar num cenário de adversidade. Existe uma diferença que sempre as pessoas se questionam e se perguntam, não é? A respeito do líder e do chefe. É muito tradicional isso. Eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Como eu tenho mais de 50, eu peguei as transformações dos conceitos. Porque esse conceito que nós estamos estudando agora, ele começa depois da década de 70, início da década de 70. Em 1971, o Dr. Peter Drucker escreveu um livro memorável que alterou a maneira de pensar e de olhar. Foi um grande livro de tendência que dizia Sociedade Pós-Industrial. Porque nós vínhamos no Taylorismo. Nós precisamos de tal recurso para construir, precisamos de recursos financeiro, recurso de máquina e recurso de hora-homem. Tanto que até hoje se costuma chamar de recursos humanos. Então, se o ser humano estava funcionando, se tirava, pegava outro e colocava como se fosse uma máquina. Quando chegou nos anos 60, teve um bando de malucos que fez uma grande revolução em busca de coisa nenhuma, chamado hippieísmo, que foi os hippies, que um professor lá da Universidade da Califórnia começou a pregar e criar uma grande revolução de costumes através da música, da poesia, da cultura, e que acabou chegando na década de 70. Os que não morreram de overdose, não enlouqueceram, acabaram chegando na vida adulta e tiveram que ir para dentro das empresas. Mas quando chegaram dentro das empresas, já começaram a questionar tudo aquilo. Aquele establishment, aquele estado de coisas, e que acabou chegando, então, nos anos 80, já com esse conceito de que não devia ser tão rígido o comando e controle, comando e controle, comando e controle, que nós herdamos do Exército. Isso é uma origem administrativa que vem do Exército. Então, nos anos 80, o questionamento todo era esse. Você é muito chefe, então nós precisamos ir para gerente, mas gerente também é parecido com chefe. E aí, no final da década de 80, início de 90, começou a estimular-se esse conceito de liderança e diferenciar liderança, chefia, gerência, a ponto de ter grandes estudos nesta área. Chefe vem de caput, cabeça. Cabeça. Capital é a cabeça de um país. Capital do Estado é a cabeça do Estado. Capitalismo é a capacidade de transformar neurônios em dinheiro. Então, é a cabeça que é a transformadora. Nós começamos a perceber que foi um modelo que sobreviveu. É o capitalismo, a capacidade de transformar neurônios em dinheiro. Porque o século XX se experimentou nazismo, se experimentou comunismo, socialismo, fascismo, não deu certo. O que deu certo foi o capitalismo, a capacidade de transformar neurônios em dinheiro. Agora, se era feito só com dinheiro, com máquinas e com recursos, entender que tinha um novo capitalismo. E esse novo capitalismo não era só o dinheiro que mandava. Precisava do dinheiro e precisa do dinheiro, mas precisa de pessoas. Então já tornou-se necessário ter mais habilidade em lidar com pessoas. O chefe, o gerente, o que o gerente cuida? O gerente cuida dos processos. O que o líder cuida? Cuida das pessoas. Talvez essa seja a melhor definição entre os dois. Agora, se você só cuidar dos processos e não cuidar das pessoas, daqui a pouco você, a longo prazo, é uma péssima estratégia. O processo para. A longo prazo é uma péssima estratégia. Mas se você só cuidar das pessoas e descuidar do processo, daqui a pouco você quebra a tua empresa, pela ineficácia. Então surge agora esse novo conceito do século XXI, e que foi gerido dentro do ventre brasileiro, que é o conceito do líder com mente de mestre. É aquele que sabe fazer,
sabe ensinar e sabe conduzir. E é o modelo contemporâneo do líder mastermind. Jamil, a gente vê o quanto é amplo esse assunto, né, de liderança. Uma pequena palavra, vamos assim dizer, ela abre um leque muito grande, né, de várias comparações, tipos, né, e níveis de liderança também. No próximo bloco a gente vai voltar falando sobre seus livros. A gente ia dar uma introdução nesse bloco, mas a gente acabou falando um pouco mais sobre esse assunto tão interessante que é liderança. No próximo bloco a gente volta falando sobre seus livros. E você que quer investir e conhecer um pouco mais sobre imóveis, não pode perder essa dica do quadro BG Mercado Imobiliário. Olá, meu nome é Ivanil, sou gerente financeiro da BG Imóveis. Estou aqui para apresentar alguns benefícios em ter seu imóvel administrado por nossa empresa. Temos hoje o que há de mais moderno em se tratando de software de prestação de serviço no segmento imobiliário. Interatividade. A informação chega ao cliente em tempo real. Assim que o aluguel é quitado pelo inquilino, automaticamente nosso sistema envia um e-mail ao proprietário informando o pagamento, o que possibilita um ótimo acompanhamento financeiro. Benefício 2. Transparência. Todos os lançamentos relativos à locação, débito e crédito podem ser acompanhados pelo proprietário ou inquilino através do nosso site, na área do cliente. Com isso, não correm o risco de serem surpreendidos no momento do pagamento e recebimento, pois já saberão dos compromissos com antecedência. Comunicação. Permite ao locador acompanhar a situação da locação sem sair de casa. Caso ocorra atraso no aluguel, melhoria ou dano no imóvel, é aberta uma ocorrência de acompanhamento e todo o processo fica disponível até que seja definitivamente resolvido. Nós da BG Imóveis buscamos sempre satisfazer as necessidades dos nossos clientes através do que há de mais moderno no mercado. Vem para a BG! Obrigado, Ivanil, por mais essa dica. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.